20, 10 a 18. Se você está pronto, levante bem alto a sua Bíblia. Diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Aleluia. Vamos lá. Estamos numa série falando a cruz não é o fim, preparação da Páscoa, semana que vem é a Páscoa, e aí nós encerramos essa série. Falamos sobre o dia da ressurreição, estamos falando sobre as primeiras semanas que os discípulos passaram, e agora voltei um pouquinho para trás, propositalmente, preparando a Páscoa aqui, onde foi o primeiro dia, o dia da ressurreição, onde o túmulo foi encontrado vazio. Vamos ler juntos? João 20, 10 a 18. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que lhe disseram. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Alimenta a nossa alma, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar a nós, em nome de Jesus. Amém. Eu contei já uma história para vocês aqui, mas alguns anos atrás, em 2004, eu acho, mais ou menos, 2006, minha filha Thalita, com 2 anos de idade, teve uma paralisia do lado direito do corpo, do rosto para baixo. Um dia que nós tínhamos ido num cinema, assistir um desenho. E no meio do filme entramos com ela bem, quando saímos, sem gritos, sem choro, sem dor, todos os músculos, toda a parte do corpo do lado direito foi se encurvando para dentro. E ela não tinha mais força nem para pegar um papel. Se desse um papel, caía da mão. Entramos em desespero, não sabíamos o que era. No começo achávamos que ela estava até brincando, porque ela andava com a perna para dentro, corpo encurvado, mãozinha fechada para dentro, ficava andando assim. Fomos para o hospital correndo e não achávamos neurologista na época para descobrir o que tinha acontecido. Encontramos um mau profissional lá na Zona Sul, num grande hospital. Porque existem médicos bons e existem médicos ruins, né? Ele olhou para nós e falou: sua filha teve um AVC e a culpa é sua. Eu disse: por que a culpa é minha? Porque ela deve estar com esse problema aí, você não observou, você não olhou e ela está assim por sua causa. E nós choramos. Choramos a noite toda. Não conseguíamos internar, lágrimas nos olhos e sem esperança. O médico não deu um bom atendimento, o hospital não tinha vaga. Fomos levados para o Diadema, um hospital em Diadema, longe demais. O único hospital que tinha vaga. Mas naquela madrugada a gente colocou a Thalita numa cama, num lugar de observação, e nós oramos. E naquele momento na oração a gente sentiu que Deus fez alguma coisa. Algo aconteceu na vida dela, ela conseguiu se acalmar, conseguiu dormir. E durante 5, 6 dias, nós
Ficamos ali numa internação, os médicos investigando, descobriram que ela teve um problema, mas esse problema de alguma maneira tinha já sarado. E ela não tomou remédio, voltou a andar, voltou a se mexer, voltou a pegar as coisas. Um milagre aconteceu. O que me impressiona nessa história é que a gente ficou 5 dias chorando e Deus falando conosco que Ele já tinha resolvido. E às vezes a gente tem tantas lágrimas nos olhos que a gente não enxerga que o túmulo já está vazio. A gente não percebe que Deus já operou o milagre. No texto que a gente leu hoje, aconteceu mais ou menos isso. Maria acordou cedo, primeiro dia, foi ao túmulo de Jesus, e quando ela chegou ali, o túmulo estava vazio, não tinha ninguém. Jesus não estava mais lá. Ele havia ressuscitado, aleluia. Quantos creem na ressurreição de Jesus aqui? Mas ao invés dela se alegrar, pular, ficar feliz, ela foi correndo chamar Pedro e João, para que eles pudessem descobrir aonde o corpo tinha sido levado. A história é interessante, porque João conta que Pedro e ele saíram correndo muito, e João corria mais rápido que Pedro. Eu acho bonitinho como Pedro omite o nome dele, mas fala que ele foi melhor, né? É engraçado. Ele não fala que foi ele, mas ele fala, e o outro correu mais rápido que ele, do que Pedro. E ele sai correndo. E quando ele chega no túmulo, eles encontram o túmulo vazio. E quando eles encontram o túmulo vazio, a Bíblia diz, né, o Evangelho de João diz que João creu. Ele creu que Jesus ressuscitou, ele ficou em paz. Ele creu. Pedro não fala muito do que ele pensou, mas fala que Maria Madalena, que estava ali, que foi a primeira a encontrar o túmulo vazio, chorava copiosamente. E ficou ali no cemitério. Ficou ali no lugar onde o corpo tinha sido enterrado. Nesse processo, os 2 discípulos voltam para casa, e aí começa a cena que a gente estava lendo hoje. Maria chorando, túmulo vazio. Ela olha, vê 2 pessoas lá dentro, não entende nada, vira e encontra Jesus. Ela não reconhece Jesus, mas os anjos e Jesus faz uma pergunta para ela, que é a pergunta que tocou meu coração nessa série. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Porque às vezes a gente tem tantas angústias e tantas tristezas que a gente não percebe o que Deus está fazendo ao nosso redor. A nossa preocupação é tão grande, a nossa ansiedade é tão grande, que os nossos olhos ficam tão marejados que a gente não vê os milagres que Deus quer fazer na nossa vida. E ficamos presos nesse choro, ficamos presos nessa angústia, ficamos presos nessa tristeza, enquanto Deus já está agindo. Para mim, a pergunta de Jesus aqui, por que você está chorando, não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta só para ser emocional, é uma pergunta para mostrar para nós que às vezes, por motivos legítimos, né, por não entender o que Deus está fazendo, por não entender as dificuldades que enfrentamos, a nossa vida fica fechada numa angústia tão grande que a gente perde a esperança, que a gente perde os sonhos, que a gente tem uma ausência completa da presença de Deus, que a gente não reconhece Deus fazendo as coisas, a gente nem vê Deus fazendo, a gente nem enxerga o que Deus está fazendo, e ela está chorando diante de um túmulo vazio, mesmo que Jesus tivesse dito para ela, eu vou ressuscitar. João creu, a Bíblia diz, mas Maria não creu. A realidade às vezes já mudou na nossa vida e a gente fica preso a uma percepção que a gente não quer mudar. Deixa eu explicar o que eu quero pregar para você só nessa parte aqui. Às vezes a gente está diante do túmulo vazio, Jesus está do nosso lado, percebe a cena? Mas a percepção dela ainda não mudou, ela não enxerga o milagre que aconteceu. E quantas vezes você já viu gente contando de coisas do passado que Deus já resolveu? Quantas vezes você já viu gente chorando por traumas que viveram há 10, 20 anos atrás, sendo que Deus hoje te deu uma família abençoada, te deu uma restauração completa, Deus já fez algo novo na tua vida. Então a pergunta é legítima, por que você está chorando? Por que você está chorando? Qual que é a angústia que você está passando no seu coração hoje que está impedindo você de ver que o túmulo já está vazio? Que Deus já respondeu a tua oração?
Eu me lembro que uma das músicas que mais me marcou depois que eu fiz a cirurgia da embolização do aneurisma e passei por todo o meu processo, eu ia lá no meu quarto de oração e colocava aquele hino. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida. Só que eu já tinha sido curado, mas eu ainda não conseguia viver a cura. Nós precisamos entender que às vezes as nossas lágrimas não nos deixam enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes você chora por uma porta que fechou na sua vida e você não enxerga que Deus já abriu uma outra muito maior para você. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Às vezes você está chorando por uma rejeição. Me rejeitaram, minha família não amou. E você não percebe o livramento que Deus te deu naquele processo todo. E o destino que Ele te deu no meio da rejeição. O túmulo está vazio. Ele está vazio. Jesus já ressuscitou. Está chorando por quê? Está chorando por uma coisa que já foi resolvida. Está chorando? Não, mas eu não tive infância. Mas você cresceu, você venceu. Você se tornou a mulher, o homem que tinha que se tornar. Aleluia! Aí você chora pelo fim de uma coisa e não discerne que já começou outra. Que Deus já fez algo novo. Às vezes dá a sensação de que nós olhamos para as coisas que Deus está fazendo e dizemos, Senhor, eu não estou vendo. E Deus está dizendo, mas o túmulo está vazio, eu já fiz o milagre. E eu fico pensando nisso. Naquela semana que eu passei com a Thalita lá, a gente viu os bracinhos dela voltar naturalmente, a gente viu a perna voltar naturalmente, a gente viu ela brincava, ela sorria. Já estava resolvido, aleluia! Mas eu vou dizer para você, a minha angústia era a mesma. Porque a gente não consegue às vezes tomar posse do que Deus já fez. As lágrimas deixam a gente sem visão, deixam a gente embaçado, deixam a gente preocupado. A gente fica repetindo a mesma coisa, fica falando do que já passou. A gente não consegue levantar e dizer, Senhor, obrigado. Porque toda essa angústia reduz o campo de visão. Então Deus já está fazendo milagre aqui, milagre ali, milagre lá. E você fala, não, mas eu passei por isso. Passou, mas levanta a tua cabeça, dá glória a Deus, meu irmão. Passou, aleluia, é isso que aconteceu, passou. Eu me lembro que nessa fase que eu também tive aneurisma, um amigo querido veio me visitar, ele me ligou, eu estava nesse, tá chorando, por quê, né? E aí ele me ligou e falou assim, quero te ver. Eu falei, não vai ver não. Foi por quê? Porque eu falei que eu estou azedo, chato e mal. Aí ele me respondeu, eu sei. Eu falei, sou a pior companhia que você pode ter hoje. Não, mas eu quero tomar um café com você. Eu falei, você não tem noção do meu mau humor. Ele veio. Sentou. Falei, eu vou te atender lá na sala de reunião. Não vou nem atender você na minha casa. Você vem aqui na igreja. Porque qualquer coisa eu levanto e vou embora. Aleluia. Estava, glória a Deus. Ele veio, um bonzinho demais, amigo querido de muitos anos. Sentou, ficou olhando para mim e falou assim, sabe, há uns anos atrás eu quebrei minha perna. Falei, você veio me visitar ou vai contar a desgraça? Estava azedo. Falei, calma, deixa eu contar. Aí eu estava no Rio de Janeiro jogando bola, quebrei minha perna. E fui internado no hospital público no Rio de Janeiro. Falei, entendi, é para a gente ver quem sofreu mais. É a disputa de quem está com mais dor. Aí ele falou, e aí colocaram um cano no meu joelho. Não, primeiro ele falou, fiquei internado 2 meses, ninguém sabia como fazer a cirurgia, não saía do hospital. Acharam um médico lá, que era especialista, falou, mandei um e-mail para ele, falei, doutor, estou 2 meses aqui, preciso ir embora, ninguém me trata, ninguém quer me operar. O médico falou, está vendo como Deus faz as coisas, né? O médico que era o maior especialista do Rio de Janeiro falou assim, eu sou o diretor desse hospital e eu vou operar você. Por um e-mail. Ele foi lá e operou. Falei, olha, glória a Deus, você é bom, irmão. Deus é contigo. Porque quando você está ruim, né? Você fica contando coisa para você, boa, você fala assim, você é bom, né? Deus é contigo. Aí ele falou assim, e aí ele fez uma cirurgia inovadora, enfiou um tubo no meu fêmur, e eu tenho um tubo no fêmur. Eu falei, E aí eu fiquei 6 meses com uma gaiola na perna, eu falei, aleluia. Minha mãe ficou lá dando banho, me ajudando, eu fiquei 6 meses sem poder sair da cama, eu falei, misericórdia. Eu 7 dias sem sair da cama. Mas ele foi me envolvendo na história dele, que eu fui ficando angustiado, sabe? Eu falei, vou te tomar mais um café. Fiquei tomando café. Aí daqui a pouco ele olhou assim na minha cara, sério, e falou,
E passou. E passou. Ele não falou, você está chorando por quê? Ele falou, passou. E às vezes a gente não enxerga as coisas que Deus está fazendo, a gente fica tão cansado, tão ferido, tão sobrecarregado, que a gente não consegue olhar as coisas que Deus já operou. O túmulo está vazio. Mas aí eu vou me aprofundar nisso, porque a segunda pergunta de Jesus é a que mais me incomodou no texto. Ele vira e fala assim, quem você está procurando? Não é uma pergunta que parece lógica. Jesus sabe que é Maria. Maria não sabe que é Jesus. Jesus olha para Maria e fala, quem você está procurando? Ele não fala, sou eu. Ele não fala, é Jesus aqui, Maria. Ele fala, quem você está procurando? E para mim essa não é uma pergunta acidental. Se você conseguiu acompanhar meu raciocínio do texto, olha o que vai acontecer aqui. Ela foi procurar um morto. E não um rei dos reis e senhor dos senhores. Ela foi procurar um corpo e não um homem ressuscitado. Ela foi procurar uma pessoa ferida e não alguém restaurado, o princípio, o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. E a pergunta de Jesus é pertinente. Quem você está procurando? Você está procurando um corpo ou você está procurando a mim? Você está procurando quem eu sou ou você está procurando apenas um mestre da Palestina ali, da região da Judéia? É isso que você está procurando? E essa é uma pergunta que fala no meu coração, porque às vezes a gente está na igreja, e o que a gente está procurando? Quem que a gente está procurando? Tem gente que está na igreja e está procurando amigos, isso é bom, nada de errado, mas é só isso que você espera? Tem gente que está na igreja e está procurando conexões, isso é maravilhoso. A igreja é um lugar lindo para fazer, eu não estou sendo irônico não, a igreja é um lugar lindo para fazer conexões, mas é só isso que você quer, conexões. Tem gente que vai à igreja e fala assim, eu quero ser cuidado, é muito bom, a igreja tem esse viés, esse coração de cuidar, isso é maravilhoso, nada errado, não tem nada de errado, mas o que você está procurando? Mas tem gente que entrou aqui e está procurando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou, aquele que muda a nossa história, aquele que pode fazer pela gente o que mais ninguém pode fazer, perdoar os nossos pecados, aquele que pode transformar a nossa mente, nossa alma, tratar o nosso coração e fazer a gente ter uma concepção diferente. Você pode passar anos numa igreja procurando uma dimensão ou uma versão de Jesus muito limitado, muito pequeno. Não pode? Pode ficar anos reduzindo aquilo que Deus poderia ser na sua vida. Mas quando a gente encontra Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a nossa vida é transformada. Mas também, ampliando essa ideia, eu fiquei pensando, o que a gente está procurando? O que a gente está procurando? Eu não sei o que ela estava procurando, mas no texto eu consigo pensar que ela estava procurando o mestre passado, aquele homem que caminhou. Não o Senhor, o Rei da Glória, era isso que ela estava procurando. A essência desse texto, ela chora, ela fala uma frase que é muito interessante no texto, ela fala assim, se o Senhor, ela pensa que Jesus é o jardineiro, lembra? Ela fala, se o Senhor roubou o corpo, me dá que eu levo ele embora. Olha que frase bonita, né? Me dá que eu não quero perder esse último contato com o meu mestre que morreu. Então o que a gente está procurando na vida, querido? O que a gente está indo atrás o tempo todo, correndo? A gente às vezes está procurando, vamos ser muito sinceros sobre isso, às vezes a gente está procurando validação, reconhecimento, não é? Segurança. São essas coisas que, tudo bem, você pode procurar um emprego, e esse emprego vai te dar algumas dessas coisas, validação, segurança, conforto, sucesso, reconhecimento. Essas coisas ficam na nossa cabeça. E a gente procura isso porque a gente é ser humano, a gente é humano, a gente acha que isso vai fazer muito bem para nós. E às vezes até faz mesmo. Quem não gostaria de ter uma casa confortável, quem não quer ter uma vida confortável, não tem problema, gente. Não entenda que eu quero jogar peso, não é isso, não. O que eu me perguntei no texto é o que eu estou procurando. Se eu estou procurando isso tudo vai passar.
Mas se eu estou procurando Jesus que ressuscitou e vive para sempre, meu irmão, o amor dele por mim jamais vai passar. A sua validação vai acabar. Reconhecimentos mudam. Uma coisa é boa hoje, é ruim amanhã. Pessoas, segurança pode mudar. Alguém pode vir lá e mudar toda a tua história. Mudar o lugar que você mora, mudar a rua que você vive. Uma coisa pode acontecer, não é verdade? Então a gente procura muita coisa sem perceber o valor dessa situação. Eu não quero me alongar nisso, mas hoje eu queria que você olhasse para você, entendesse que você como ser humano gosta e precisa dessas coisas, mas nós procuramos algo muito maior. Nós procuramos a comunhão com o Senhor, o Rei Jesus. Não com o homem morto, não com o mestre, não com uma ideologia filosófica, não com um pensamento religioso, não com uma instituição, não com uma ideia de uma religião moderna, nada disso. Nós procuramos aquele que vive e reina para sempre. Aquele que abre a porta do céu. Aquele que diz, a casa do meu pai tem muitas moradas, se não tivesse, tinha te dito. Aleluia, eu quero ir para essa morada, eu não sei como ela é, mas eu quero viver nessa morada. Quantos creem que tem essa morada na nossa vida? É isso que nós, em essência, somos sugados. Eu costumo dizer que nós somos sugados, nós somos arrastados para esse mundo que nos faz pensar que o que nós procuramos é muito mais importante do que Jesus quer nos dar. Então você está procurando um corpo, você está procurando um mestre, você está procurando um professor, você está procurando alguém que possa lhe dar algo nessa vida. E Jesus está dizendo, eu sou aquele que ressuscitou. Ponha na sua cabeça isso. E aí, se você seguir o meu raciocínio, você vai entender onde eu vou chegar. Eu vou chegar que às vezes a gente está tão ansioso, tão chateado, tão preocupado, porque a gente está procurando coisa que não tem valor. E o que tem valor está aí, está na tua mão. Né? O que tem valor são teus filhos, sua família, sua comunhão com o Pai, presença de Deus. Então o que você está procurando? É isso. Quem você procura? Eu procuro o Deus da minha vida. Aquele que pode preencher a minha solidão. Aquele que me encontra no lugar secreto e vê a minha oração que ninguém sabe que eu orei. Quando eu fecho a porta do meu quarto. Aquele que é o meu pastor, que me guia pelo vale da sombra da morte. Aquele que quando eu estou em desespero, eu clamo e eu habito na sombra da sua onipotência. É esse que nós procuramos. Se você está na igreja e está procurando um Jesus mestre, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você está procurando um Jesus filosófico, Jesus de esquerda, Jesus de direita, não vai dar certo. Jesus não é nem de esquerda, nem de direita, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já acabou meu tempo? Muito rápido, né? Eu vou para o terceiro, então, senão não vai dar tempo. Então, aqui levanta sua mão e diga assim comigo, eu procuro o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que perdoou, me lavou, é Jesus. Esse é o nosso Deus. Terceira coisa, rapidinho, vai dar 2 minutos para mim. Eu vou condensar o terceiro. E essa é a parte que eu mais gosto. Jesus olha, ela não está vendo que é Jesus, ela acha que é um jardineiro. E Jesus fala, Maria. Então, voltando-se para ele, versículo 16, Maria exclama em hebraico, Rabone, que significa mestre. E aqui para mim é lindo demais. Ai, gente, eu vou ficar emocionado. Porque Jesus não foi lá e falou que, olha aqui, põe a mão no meu cravo, sou eu, como fez com Tomé. Lembra que a gente estudou? Ele não chegou lá e falou assim, levanta a cabeça, mulher, olha para mim, sou eu que estou falando com você. Ele falou, Maria. E João, ele é o cara para escrever. Porque ele escreve um negocinho assim, que você fala assim, não tem nada a ver. Aí você vai entendendo que tem. Primeiro, ela não reconhece ele porque tem um sinal, porque tem um milagre, ou porque tem um anjo. Ela reconhece porque ela reconhece a voz. A voz.
E Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E tem dia que tuas lágrimas estão nos olhos e você não sabe para onde ir, você não enxerga nada e você não entende nada o que Deus está fazendo, mas só de ouvir a tua voz. E é quando eu escuto a tua voz que me chama pelo meu nome. Ele chamou mulher, mas depois ele falou Maria. E ele fala Klaus. E é a voz dele que te dá a direção. Não é a visão, às vezes, não é saber para onde vai, mas é ouvir a voz do Senhor, que os nossos medos vão embora, a nossa preocupação foge, as nossas ansiedades vão, porque nós falamos, eu ouvi a tua voz. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei qual é a saída, eu não sei quem o Senhor vai usar, eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer, mas eu ouvi a sua voz. É a voz. É a voz. Você já teve um momento da sua vida que você está tão desesperado, tão angustiado, você não sabe como vai fazer. Eu já tive momentos na minha vida que eu tranquei a porta do quarto, eu falei, Deus, eu não sei, eu desisto. E Deus fala assim para mim, fica quieto que eu vou resolver. Eu abro a porta em paz, porque eu ouvi a sua voz. Eu não vi um milagre. Você está entendendo? Não aconteceu ainda. Mas eu falo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai chegar. O recurso vai vir. A resposta virá. Aí a pessoa fala, mas da onde vai vir? De como Deus vai fazer? Eu não sei. E como é que você tem tanta certeza? Porque eu ouvi a sua voz. E ela me chama pelo meu nome. Eu não sou um estranho. E ele disse que aqueles que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não foi um milagre. Talvez hoje você esteja esperando um milagre. O que Deus vai te dar é a voz. Persiga. Às vezes você está esperando uma resposta. E o que Deus vai te dar é o seguinte: vai na direção. O texto que eu li para vocês no dízimo, Davi fala, recebe e persiga, mas ele não sabe para onde tem que perseguir. Ele pega o pessoal e sai correndo. Ele não sabe nem para onde vai. No caminho ele encontra um egípcio. Eu acho muito legal, um servo que ficou doente, que foi deixado para trás. Abandonaram porque para morrer. Mas Davi encontra ele. Olha que interessante. Deus coloca pessoas no caminho. Deus coloca situações inesperadas quando a gente ouve a sua voz. Hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Deus está falando com você. Deus está falando, eu já operei um milagre. Eu já fiz, o túmulo já está vazio. Você está procurando tanta coisa e está esquecendo que eu estou com você. Você está tão angustiado, tão choroso, que você não enxerga que eu estou do teu lado. Você está tão preocupado com as coisas, que onde foi, quando foi, quem levou, que jeito que tirou, o que colocou, que você não consegue perceber que eu já fiz. Mas quando você ouve a voz, lá no hospital, quando eu fiquei internado, Deus falou comigo claramente. 7 dias. E foi a voz. Todos os médicos falavam assim para mim, Klaus, me deram até Rivotril, aleluia, glória a Deus. Porque eu falava para eles assim, tenho que, daqui 7 dias eu vou embora. O médico falou, ele está muito ansioso, dá um Rivotrilzinho para ele ficar calmo. Eu falei, vocês podem me dar o que quiser, mas eu ouvi. Eu não vi, mas eu ouvi. E quando ela ouve a voz, ela vira e fala, mestre. Mestre. A maior lição que eu tiro desse texto para nós. 1. Deus não escolheu uma pessoa perfeita para ser a primeira pessoa para ver a ressurreição. Ele escolheu uma mulher que chorava, uma mulher que não era aceita na sociedade, porque naquele tempo. E Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os interessados, os apaixonados, os que se dispõem. Foi uma mulher. 2, às vezes a gente não vê o milagre, mas ele já está lá. A gente nem enxerga Jesus do nosso lado, mas ele nunca deixou você. Mas quando a gente ouve a voz, então a gente se enche de segurança. Nosso medo vai embora,
e a gente segue o caminho que Deus tem para nós. E a terceira coisa que eu acho mais bonita nesse texto é que ela se levanta. E essa que chorava se torna a que vai anunciar: eu vi Jesus. E às vezes a sua dor, a sua angústia e a sua tristeza vai se tornar o seu maior testemunho. Eu vi Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você hoje, se essa palavra fez sentido para você, o que você está procurando? Se você está procurando Jesus, se você quer se entregar, quer se derramar, quer chorar, quer adorar, fica de pé no teu lugar, nós vamos louvar o Senhor. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que está procurando Jesus aqui, levante a mão. Quem está procurando o Senhor para adorá-lo? Quem está procurando Jesus para se entregar? Levante sua mão e diga assim: Senhor, obrigado. Porque quando eu ouço a sua voz, todos os meus problemas, todos os meus medos vão embora. Eu estou aqui não procurando uma religião, mas Jesus que ressuscitou. Dá um glória a Deus aí, exalta o Senhor. É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.